Queridos alunos, estamos começando a estudar o terceiro bloco da nossa disciplina, que trata de fluidos. Inicialmente, vamos lembrar que a matéria na forma molecular, ela pode apresentar-se em um dos três estados de agregação, em alguns casos até nos três simultaneamente. Bom, então quem são esses estados de agregação da matéria na forma molecular? Sólido, líquido e gasoso. São os três estados de agregação. O que diferencia os estados de agregação ou o que faz com que a matéria se apresente num estado de agregação ou no outro? É a intensidade da força eletromagnética que está atuando entre as moléculas. Então, quando nós temos corpos no estado sólido, é porque a força de interação eletromagnética é bastante intensa. Então, essas moléculas, elas ocupam posições fixas. Por isso, então, que é sólido, tem uma forma definida. Já nos líquidos, as moléculas interagem mais fracamente do que nos sólidos. E o líquido vai ocupar a forma do recipiente que o contém. E no estado gasoso, as moléculas interagem menos ainda. Por isso que um gás, se ele não estiver contido num recipiente, ele vai embora, né? Ele vai se expandindo ad infinitum. Então, esses dois estados de agregação, líquido e gasoso, eles são chamados indistintamente de fluidos. Bom, é claro que quando a gente se refere a um corpo sólido, esta caneta, por exemplo, é bem fácil dizer qual é a massa que ela possui. Se eu disser qual é a massa desta caneta, eu estou definindo um parâmetro que é típico dela. Por quê? Porque a forma não muda da caneta. Agora, líquidos, se eu disser qual é a massa de uma determinada quantidade de água, eu já tenho que frisar que é uma massa de uma quantidade, determinada quantidade de água, porque a massa não é característica da água, é característica de uma quantidade de água. Por isso que quando nos referimos a fluidos, seja líquido ou gás, nós precisamos da grandeza chamada massa específica, que é a razão da massa sobre o volume. Aí sim, estamos caracterizando um líquido. Um líquido sempre apresenta a mesma massa específica. Líquidos ideais, a massa específica não sofre influência da pressão que ele está submetido. E é assim que nós vamos trabalhar, com essa condição ideal. A água, nós sabemos que ela ela pode ser considerada um fluido ideal, porque a massa específica da água é praticamente a mesma quando nós medimos no nível do mar ou nas profundidades do oceano, a 10 quilômetros de profundidade. Então, massa específica da água, 1 grama por centímetro cúbico ou 1 vezes 10 na 3 quilogramas por metro cúbico, 1000 quilogramas por metro cúbico. No sistema internacional, a massa específica é medida em quilogramas por metro cúbico. E a massa específica do ar já é praticamente 1000 vezes menor do que a da água, é 1,3 quilogramas por metro cúbico. E dos metais na forma líquida, o que apresenta uma das maiores massas específicas é o mercúrio. O mercúrio tem massa específica 13,6 gramas por centímetro cúbico. E o mercúrio ainda apresenta uma propriedade incrível. Na temperatura ambiente e na pressão atmosférica normal, o mercúrio se apresenta na forma líquida. Veremos agora o conceito de pressão, que nos será bastante útil neste bloco da disciplina. Vamos começar inicialmente pelo conceito de pressão, que nos é bem familiar. Se nós tivermos um corpo sólido apoiado numa superfície de apoio, sabemos que eles estão trocando força normal. A força normal
ela é aquela força que surge, lembrando lá da mecânica, entre duas superfícies que se comprimem. Esse corpo, ele está sobre a ação da gravidade, então obviamente que ele está sujeito à força gravitacional peso. Mas como ele está apoiado nesta superfície de apoio, ele troca com esta superfície de apoio uma força normal. Lembrando lá da mecânica, como a força resultante é zero, a gente está dizendo que ele está apoiado, em repouso, então o módulo da força normal é igual ao módulo da força peso. Beleza. Bom, mas se nós quiséssemos perguntar qual é a pressão que este corpo exerce sobre esta superfície de apoio? A é igual à força com que este corpo troca ou exerce sobre esta superfície de apoio, que é a força normal. Então, essa superfície de apoio está sujeita à força normal. Nesta superfície de apoio, a força normal para baixo. Sobre a área disso aqui, ó, sobre esta área em que é trocada, então, esta força. Então, a pressão, que eu vou representar por P, que é uma grandeza escalar, não é uma grandeza vetorial, a pressão é igual ao módulo, igual à razão entre o módulo da força que é exercida numa superfície, uma força que é exercida perpendicularmente a essa superfície sobre a área. Então, de uma maneira geral, eu digo que pressão é força sobre área. Claro que eu usei aqui o exemplo, por isso que eu chamei força normal sobre área. No sistema internacional, força é medido em Newton e área é medido em metro quadrado. Newton por metro quadrado ganha o nome de Pascal. Vai nos interessar nessa disciplina nós sabermos calcular a pressão hidrostática. O que é pressão hidrostática? Para responder, vamos responder a pergunta Q2 do material de vocês. Qual a pressão que uma coluna de líquido de altura H, então H ó, é a altura desta coluna, ó, e área da base A, que tem massa específico líquido ρ, exerce sobre a sua base. Então vamos de novo? Qual a pressão que uma coluna de líquido exerce sobre a sua base? Aqui eu esqueci de colocar o resto do enunciado. Bom, então que pressão é esta? Ah, esta pressão é a razão entre a força que esta coluna de líquido exerce na sua base. Que força é esta? Esta coluna de líquido, ela pesa sobre ela mesma. Aqui tem a força peso. Então, esta pressão é igual à razão entre o módulo dessa força peso e a área. Vamos de novo? Esta pressão é, tanto faz se eu ponho P maiúsculo ou P minúsculo, tá? Esta pressão é razão entre o peso sobre a área. Quem é o peso? mg. Quem é a área? A área, vamos deixar a área por enquanto, igual a área. Vamos continuar. Pressão é, pare um pouquinho, massa específica, nós sabemos que é a razão entre massa sobre volume. Então, massa eu posso dizer que é ρ vezes V. Então, em vez de escrever massa, eu escrevo massa específica vezes volume, vezes G sobre a área. Mas eu posso dizer, quem é o volume disso aqui tudo, o volume deste cilindro, desta coluna cilíndrica aqui, este volume eu posso dizer que é a área da base vezes a altura. Logo, eu vou dizer que esta pressão, que esta coluna de fluido exerce na sua base é ρ vezes o volume.
volume é área vezes H, vezes G sobre a área. Ou seja, a pressão que esta coluna de fluido exerce na sua base vai ser numericamente igual a ρ vezes G vezes H. Então, depende do quê? Depende da massa específica do fluido, depende da aceleração da gravidade, porque lembrem que esta força que ela exerce sobre a sua base é a força-peso dela, vezes a altura da coluna do fluido. Esta pressão se chama pressão hidrostática. Por quê? Dois motivos. Porque se refere a uma situação estática, o fluido não está em movimento, e porque ela se refere também a só a pressão que o próprio fluido exerce numa determinada altura dele. A altura, se eu considerar agora de baixo para cima, né? A uma determinada ponto que eu esteja olhando. Continuaremos esses assuntos na próxima videoaula. Tchau!